Olá, meus amores, tudo bem? Vamos continuar aqui nossa lição, videoaula módulo 147, 148 e 149. Meus lindos, essa aula será postada no dia 5 do 11, ok? O módulo, ele não é tão grande assim, porém, ele tem várias páginas de um único módulo. Então, assim, na verdade, no total aí são 7 páginas. E o que eu vou fazer então? Eu espero que vocês não se confundam, tá? Eu vou dividir. Então, hoje, dia 5, tem uma parte, tá? É a videoaula toda e uma parte da lição, que será a página 24, 25 e 26. E amanhã, que será dia 6, que eu também vou postar, eu já não vou colocar a videoaula para vocês. Por quê? Porque é a mesma videoaula, porém, as lições são outras. Então, não é que eu estou duplicando a videoaula, repetindo a videoaula. Então, para que não haja, assim, alguma confusão, né, embaralhar aí, nossa, é a mesma videoaula e a lição, então eu já estou explicando para vocês, ok? Que se trata no dia 6 do mesmo módulo 147, 148, 149, recursos multissemióticos. Eu não vou postar no dia 6 a videoaula, porém, vou colocar a lição no Vindimo, no dia 6, que vão ser as páginas 27, 28, 29 e 30, tá? Então, para o dia 6, eu coloco o restante de exercícios referente a este módulo. Ok, meus lindos? Bom, então, falando de recursos multissemióticos, você sabe qual a diferença entre linguagem verbal e linguagem não verbal? Quem sabe aí? Linguagem verbal é aquela que vale de palavras, né? Quando você escreve redações nas aulas de língua portuguesa, por exemplo, ou até mesmo nas aulas de texto com a professora Valquíria, né? Usando a linguagem verbal. Por sua vez, a linguagem não verbal é aquela que constitui por qualquer outro elemento que não seja a palavra, ou seja, imagens. Assim, no caso, uma pintura é uma forma de linguagem não verbal, uma placa, quando se tem só o desenho, é uma linguagem não verbal. E isso também acontece com um desenho, uma escultura, com uma melodia de uma música, entre outros, ok? Enfim, há vários exemplos de manifestações que constituem a linguagem não verbal. Veja aqui, nós temos uma charge. É muito comum encontrarmos formas de expressão que mesclam a linguagem verbal com a não verbal. Vejam, no futuro, tudo vai ser moleza. Computadores vão realizar todas as tarefas. A gente só vai ter de apontar o que a gente quer e clicar. Nunca mais vamos ter de sair do conforto de nossas casas, sem aborrecimentos, sem perda de tempo, sem a incômoda interação humana, sem viver a vida. A vida é muito inconveniente. Meus amores, nesse caso aqui, o Calvin e o Haroldo, o que acontece? São personagens principais de uma tirinha. E trata-se de um gênero em que, com muita frequência, a linguagem verbal e a linguagem não verbal acabam se misturando. A primeira se manifesta por meio das falas da personagem, ok? Inseridas aí nos balões. Já a segunda, por meio dos desenhos que formam as figuras aí de Calvin, ok? Num cenário onde eles estão. É importante notar que nenhuma das duas linguagens é mais importante do que a outra, ok? Veja que nessa tirinha aí, se não houvesse os desenhos e as falas, no caso a compreensão do sentido seria prejudicada. Isso quer dizer que, em gêneros que utilizam linguagem mista, como é o caso da tirinha, há uma relação de interdependência entre dois tipos de expressão. Bom, quando temos um gênero em que ocorre uma mistura de linguagens diferentes, dizemos que ela é multissemiótica.
A primeira parte dessa palavra, o multi, tem o mesmo sentido de muitos ou vários. Já o semiótico diz respeito a quê? A qualquer símbolo, por exemplo, um desenho que expresse algum significado. Em relação à tirinha apresentada, por haver mais de um elemento expressando significado, no caso aí palavras e desenhos, afirmamos que se trata o quê? De um texto construído por meio de recursos multissemióticos. Veja aqui um outro exemplo. Palavra divisão. Primeiro tem o divi, depois zão. Ou, se alguém quiserem falar, não, é são. Bom, veja. Esse texto é um poema concreto, ou seja, um tipo de poema que explora não somente as palavras, mas também o quê? O aspecto visual. Perceba que ele é composto por apenas uma palavra, divisão, em que a segunda aparição da vogal I é substituída por um longo traço que representa justamente o que a palavra significa, uma divisão. Por haver uma mistura aí de palavra com imagem visual, podemos afirmar que este poema é multissemiótico. Veja, não é raro que hoje em dia as pessoas acessem, por exemplo, tutoriais publicados aí na internet. Esses tutoriais, eles costumam conter linguagem verbal por haver uma pessoa ou mais falando. A linguagem não verbal, pois há uma imagem que apresenta o tutorial e, além disso, o vídeo pode conter ilustrações animadas, entre outros recursos não verbais. Bom, eu não sei se vocês já viram tutoriais. O que acontece? Por exemplo, eu dou sempre a ideia, um exemplo de jogos, né? Porque vocês gostam de jogos. Então, vamos lá. Um jogo novo, por exemplo. Eu preciso ter um total esquema aí para liberar um level diferente, aí, um nível diferente do jogo. Para isso, eu preciso fazer algumas moderações no jogo. Aí você fala assim para o seu colega, poxa, eu não estou entendendo, eu estou tentando aqui, já cliquei ali, já acessei ali e não está dando certo. Aí o seu amigo fala, não, peraí que eu vou te mandar o passo a passo. Esse passo a passo nada mais é do que um tutorial. Ele vai te mandar passo a passo, ele vai gravar um vídeo, ele pode falar nesse vídeo ou ele pode simplesmente só ir clicando ali nas imagens para que você possa entender como realizar aí o desbloqueio de tela, por exemplo, ok? É chamado de tutorial. Ou o seu amigo também pode ir falando e ao mesmo tempo mostrando para você como se faz, ok? Além do tutorial, um outro gênero multissemiótico é o próprio mundo digital, que no caso são o quê? Os memes, que você certamente conhece bem, né? Tenho certeza que vocês conhecem. Bom, e aí ele fala o seguinte, são muito próximos de gêneros mais antigos, como charges, na medida em que contém um humor criado pela mistura entre a linguagem verbal, que geralmente aparece por meio do quê? Dos enunciados, né, bastante breves aí. É importante ressaltar que os gêneros multissemióticos surgiram com o avanço dos recursos tecnológicos e têm forte caráter aí democrático, pois qualquer pessoa que domine minimamente, né, ou seja, quase nada, os recursos, pode expressar-se por meio deles, ok, meus amores? E aí nós temos a imagem aqui, ó, olha que bonitinho, o gatinho falando o seguinte, eu, quando descubro que o arroz tem uva passa. Na verdade, o gato não está falando, ele está representando o quê? A nossa expressão, no caso a minha, quando eu descubro que tem uva passa no arroz. Eu simplesmente faço isso ou pior, porque não gosto. Ok, meus amores? Então, eu vou deixar a lição no Vindimo, lembrando que a próxima lição do dia 6 será sobre o mesmo vídeo e as lições serão alteradas, ok? Um beijo grande, fiquem com Deus.